O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E caminhando no nosso tempo pascal, nós hoje chegamos então ao 4º domingo já da Páscoa. Passa muito rápido, né? E a cada domingo nós temos a oportunidade de poder nos enriquecer com tudo aquilo que a liturgia traz para nós. Hoje então, somado ao dia em que nós celebramos o Dia das Mães, nós celebramos também o Domingo do Bom Pastor. O 4º domingo, né, do tempo pascal é intitulado Domingo do Bom Pastor. Mas por quê? Porque o Evangelho do capítulo 10º de São João, seja qual for o ano A, B ou C, sempre nós vamos refletir esse capítulo do Evangelho de São João que fala de Jesus como o bom pastor. Mas é muito interessante e riquíssimo, né, a liturgia de hoje, porque nós somos convidados a poder refletir que Jesus, ele é o bom pastor, sim, por excelência, mas ele também é o cordeiro. Ou seja, ele é o pastor e ao mesmo tempo ele é a ovelha, que se entregou por amor a cada um de nós na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. Então, meus queridos amados irmãos, nós somos tomados nesse domingo de alegria, de poder celebrar o amor presente, né? Através da figura materna da mãe, onde nós podemos então ali fazer a experiência desse amor de Deus presente num ser humano, que acolhe o dom de poder então gerar vida, algo que é próprio e específico de Deus, mas Deus concede à mulher essa graça de poder então gerar a vida. E que alegria poder então, né? É claro que é um processo, não sou, né, mulher, não passei por experiência do parto, mas a gente pode fazer a experiência diante de como se dá o processo do parto, de uma dor, sofrimento, mas que logo passa quando então a mãe vê o seu filho ou sua filha com um sorriso no rosto. Logo tudo aquilo passa, esquece, depois, é claro, vem novamente as dores, né? Mas tudo isso é superado porque a alegria de poder então ver estampado a vida a qual ela pôde gerar para o mundo. E é claro que isso nos remete também a Deus que cria, a Deus que então concede a nós essa oportunidade de poder então termos essa comunhão com Ele, de poder gerar vida. E o amor vai crescendo, vai florescendo, a tal ponto que nós vamos entendendo o ser de Deus no mundo. E assim então, nós hoje celebramos esse Dia das Mães. É claro que é uma data específica, né? Por quê? Porque o comércio colocou algo para poder gerar, angariar fundos, vendas, né? Tanto que ontem estive, né, no nosso centro da cidade e mal a gente conseguia andar um passo. Por quê? As pessoas estão se preocupadas em poder então ali dar presente, mas se esquece que o maior presente é ser presença na vida do pai, da mãe, né? E principalmente da mãe, né? Que espera ali o seu filho. É claro que o amor de mãe é um amor ágape, doação, entrega como o amor de Cristo, não espera nada em troca. Mas se tiver, qual a mãe que não gosta, né? Então, ontem nós tivemos essa oportunidade de poder ver que as pessoas estão preocupadas em poder então, né, de fazer gerar a máquina capitalista, que é essa realidade que nós vivenciamos, mas é claro que a gente aproveita também para poder refletir a figura importante do papel da mãe para cada um de nós. Algo que infelizmente está se perdendo com o tempo, porque está dando-se espaço a poder então entregar a matéria e nós vamos então deixando de poder oferecer aquilo que a mãe de fato espera de nós. Que podemos então acolher os seus ensinamentos, os passos, os sonhos dela. E é claro que muitas vezes se diferencia dos nossos, sim, mas que em tudo isso nós nos formamos pessoas boas, pessoas de boa índole, pessoas que de fato podem levar o nome dela, onde a pessoa então chega, olha a filha de fulana, olha a filha de cicrano,
E a mãe então entra com alegria, né? Acolhe com alegria essa palavra. Porque a filha, o filho é uma pessoa que de fato é uma pessoa de bem, uma pessoa que ela conseguiu cumprir o seu papel. E assim então, essa também é a vontade de Deus para nós enquanto seres humanos. E aí nós podemos perceber que nós estamos então vivenciando esse tempo pascal, esse tempo de vida nova, a qual então o Senhor ofereceu para cada um de nós com a sua ressurreição. E nós, ao falarmos de ressurreição, não está preso somente a uma realidade pós-vida, né? Mas a ressurreição de Cristo já nos atinge no hoje da nossa história. Por quê? Olha só, Jesus vai nos ajudar a poder compreender isso no Evangelho. Um Evangelho curto hoje, né? Nós estamos habituados aí a um Evangelho de mais de 10 cada versículo, né? Mas hoje é apenas 3, mas que muito nos fala e muito nos enriquece também. Então vamos começar por ele, propriamente dito, né? Nós temos então o capítulo 10º do Evangelho de São João, onde então João, ele gosta, o autor, é claro, do Evangelho, gosta e quer mostrar para nós quem é de fato Jesus. É isso que ele apresenta para a comunidade. Após, é claro, o Evangelho, o último dos Evangelhos a ser escrito, cerca de 100 anos depois de Cristo, né, da morte de Cristo, é escrito esse Evangelho. Então ele teve a oportunidade de poder assimilar ainda mais quem é Jesus Cristo. Por quê? Ele pôde fazer a experiência do amor de Deus. E aí nós vamos então, né, aproveitar e perceber que Jesus aqui, nesse Evangelho, diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então aqui nós temos Jesus que se intitula ele como o pastor das ovelhas. Mas antes ele diz que é a luz do mundo, né? Então Jesus aqui ele é pastor das ovelhas. Mas quem são as ovelhas? Ora, ele mesmo responde: aquelas que escutam a voz de Cristo. E aí nós podemos refletir: e nós? Que voz nós temos escutado? Porque nós estamos num mundo barulhento, um mundo cheio de agitação, um mundo onde a pessoa chega em casa e não se contenta em ficar no silêncio, de ficar tranquila, mas quer logo liga uma televisão, liga um rádio, liga alguma coisa, ou coloca num vídeo, um podcast, alguma coisa para poder ouvir. Então, nós precisamos refletir sobre que voz nós temos escutado. Por quê? Para que nós possamos saber se nós de fato somos ovelhas de Cristo ou quem nós somos. Nós precisamos ter a nossa identidade. Então, Jesus nos ajuda a podermos então refletir: que tipo de pessoa estou sendo eu? Ovelha do Senhor? Então, fazendo essa reflexão, nós precisamos ver que, olha só, ele diz: aquelas que escutam a minha voz. Agora, como eu vou saber se é a voz de Cristo? Ora, é fácil. A voz de Cristo nos traz paz. A voz de Cristo, ela então nos traz esperança, nos traz ânimo e principalmente alegria. E é claro que não é a alegria do mundo, não. A pessoa então chega e te chama para um churrasco e você, nossa, que alegria, estou feliz, foi convidado para um churrasco. Mas peraí, o que lá vai ter, né? Que caminho você vai seguir? Qual o seu testemunho, qual a sua presença lá? Como você vai ser? Então tudo nós temos que refletir para que nós possamos saber de fato, porque temos muitas vozes no dia de hoje. E algumas até mesmo de lobos que se dizem pastores. Então é preciso discernir, e para isso, é claro, nós precisamos do dom do Espírito Santo, o dom do discernimento, né? Para que nós possamos então discernir se é a voz de fato de Cristo ou não. Mas isso é fácil na medida que nós vamos conhecendo esse pastor. E aí então ele diz: olha, eu a conheço e elas me seguem. Então, na medida em que nós vamos conhecendo o pastor, nós vamos sabendo discernir se é a vontade dele, se é a voz dele ou não. Mas como é conhecer a Cristo? Eu costumo dizer isso, né, nos batismos que eu celebro, e eu atribuo a seguinte comparação: conhecer Cristo não é somente você jogar lá no Google e dizer quem é Jesus Cristo. Vai aparecer lá vários, né, links, cada um de uma forma diferente, mas em todos eles é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu, foi crucificado. Tá, mas isso não basta. E como você conhece a pessoa no dia de hoje? Muitas pessoas acham que é você jogar o CPF lá, eu sei o nome, sei o endereço. Isso não é conhecer a pessoa. Mas como nós conhecemos a pessoa então? Como nós conhecemos a Cristo então? Eu uso como exemplo o amor esponsal entre marido e mulher. Marido e mulher, quando começam a namorar, né, lá no começo, se é que hoje fazem esse caminho, né? Porque infelizmente hoje está tudo meio bagunçado, né? Mas enfim, vamos para o caminho certo. Começa a se conhecer, troca olhares, sabe o nome, pega o WhatsApp, pega os perfis do Facebook, vai olhando.
Mas isso não significa que conhece. Vai na casa, quando vai, né, conhecer os pais, né? Eu sei onde mora. Não está conhecendo ainda. Como se dá então conhecimento? Ora, é dia após dia, crescendo na intimidade. É assim que nós vamos então nos conhecendo. E é assim também que nós conhecemos a Jesus. Na intimidade com Ele. Dia após dia da nossa vida. Nós vamos conhecendo a Cristo, porque o Espírito Santo renova, faz nova todas as coisas. E sempre é uma oportunidade de a gente poder conhecer Cristo ainda mais. E como eu conheço isso? Ora, na oração, na Eucaristia, na palavra, no irmão necessitado, nas pessoas que Deus coloca na nossa vida, nós vamos conhecendo a Cristo. Dessa forma também. Porque muitos pensam que é somente estar lá no quarto fechado em oração. Não. Temos vários outros meios que Deus se utiliza para poder então dar a se conhecer, a se revelar para o mundo. E aí então, nós vamos sabendo de fato quem é Jesus Cristo, conhecendo a Ele. E aí nós podemos ouvir e saber, opa, é Deus falando. Eu estou ouvindo, é Deus que me fala. Deus quer isso, Deus me pede isso. É esse o caminho que eu vou seguir. Então, olha só que interessante. Além de poder então ali nos conhecer, Ele ainda nos dá 3 preciosíssimos presentes para cada um de nós. Olha só, eu dou-lhes a vida eterna. Se nós perguntássemos aqui, o que nós queremos? Ora, cada um vai falar felicidade, isso, aquilo, outro, mas tudo isso resumindo, né, por trás disso está o quê? A vida eterna. Na mitologia grega, né, os grandes deuses são quem? São aqueles que são eternos. Quando Paulo então vai pregar lá em Atenas e fala de um Deus que morreu crucificado, fala, ih, rapaz, você está por fora, negócio desse Deus seu aí, não entra na nossa não, porque o nosso Deus é eterno. Então as pessoas querem a eternidade, a vida eterna. Então, quem pode nos oferecer a vida eterna? Né, os produtos de lançamento do mercado hoje, academia somente, tudo isso que o mundo de hoje tem então apresentado para nós como uma vida longínqua, ajuda, é claro, a vida enquanto estivermos aqui ajuda, né, a termos uma vida saudável, uma vida mais longa, mas a vida eterna somente quem pode nos oferecer é Deus, porque Ele é eterno. E Ele é o bom pastor, Ele oferece as suas ovelhas. Então aquele que de fato escuta a sua voz, ele pode então ali acolher essa vida eterna que Deus já dá para cada um de nós. E já no hoje, não é preciso esperar uma realidade pós, não. Simplesmente quando partimos dessa vida, teremos uma ponte, ou seja, uma passagem da morte, né, para essa vida física, mas para a vida em Deus. Como vai se dar isso? Aí é mistério da fé, né? Então, mas nós confiamos e acreditamos que esse pastor quer dar vida e vida eterna para cada um de nós. E olha só, elas jamais se perderão. Mas poxa vida, aquela pessoa vinha tanto na igreja, agora se afastou, não vem mais. Mas por pior que ela esteja distante do Senhor, ela sabe o caminho e ela jamais vai se perder, porque ela sabe o sentido da sua vida, porque ela encontrou o sentido da sua vida em Cristo e não nas coisas que o mundo oferece. Então, por mais que ela percorra outros caminhos, atalhos que a vida apresenta, ela jamais vai se perder, porque é Deus que faz, é Deus então que age da forma, do jeito e no tempo dele. E olha só, ninguém vai arrancá-las de minha mão. Por que tem tanto medo na nossa vida nos dias de hoje? É claro que o medo, né, ele tem ali o seu lado positivo também, porque ele nos leva a poder nos assegurar, a poder então preservar de algumas coisas, mas muitas pessoas têm medo de poder viver, se relacionar com as pessoas, de poder então fazer algo e errar e depois assumir o erro, voltar novamente, fazer de novo. Não, muitas pessoas estão paralisadas nos dias de hoje, né, estão como mortas-vivas. E não pode ser assim, porque quando nós confiamos, ouvimos a voz do bom pastor, nós vamos percorrendo, mas como ovelhas caímos, mas o bom pastor nos levanta, para que nós possamos então tomar posse dessa vida, essa vida qual então Ele tem para cada um de nós, e é eterna. E aí nós podemos então dar uma pausa aqui, né, para esse evangelho, que já estamos por finalizar, mas para poder olhar para a primeira leitura de hoje. Por quê? Olha só, os apóstolos hoje, né, nós tivemos até o domingo passado, o terceiro domingo, a ação dos apóstolos, Pedro, Paulo e os demais. Agora hoje entra um outro personagem tão conhecido por nós e tão amado também, né? São Paulo. Hoje então, olha só, a primeira missão de Paulo e Barnabé. Nunca estamos sós, né? Deus sempre prepara e coloca alguém para poder estar ao nosso lado, e dessa vez foi Barnabé que foi com Paulo para poder então ali fazer essa primeira missão. E olha só onde eles chegaram.
Lucas, ele faz questão, né, ele que é autor do livro dos Apóstolos, faz questão de frisar, dizer onde que é que eles estão. Antioquia da Pisídia. E olha só, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se, porque era costume, né, os judeus entravam na sinagoga para poder refletir a palavra de Deus, para refletir, né, aquilo que ele é conhecido como a Torá, né, que são os 5 primeiros livros do Pentateuco, né, chamado Pentateuco da Bíblia. Então estavam ali para poder ouvir a palavra de Deus. E Paulo, nesse momento, ele então não toma a iniciativa de nada, de poder então tomar a frente, de falar, somente ouve para poder então situar-se no território a qual ele está. E olha só, muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo perseguiam, iam ao encontro dele, porque estava arrebanhando multidões com a pregação que ele estava fazendo. Mas ainda não era o momento, porque ele, no sábado seguinte, ou seja, 8 dias depois, ele vai lá então, lá novamente na sinagoga, e ao ver então ali que Paulo estava arrebanhando mais pessoas do que eles, o que acontece? Entra dentro do coração dos judeus, o quê? Um sentimento que infelizmente, né, tomou posse, tem início na Bíblia, lá com a pessoa de Caim, né, que mata o seu irmão. Mas é algo que ainda está presente nos dias de hoje. Palavra chamada ciúmes, inveja, como queiram chamar. É o grande mal que vai tomando posse de nós e que, se nós não eliminarmos, nos leva cada vez mais a nos tornarmos pessoas, né? Imagem desgastada de Deus. Porque nós vamos então manchando a imagem e semelhança de Deus que está dentro de nós. E olha só, sentem então inveja, ciúmes, mas espera aí. Com isso nós vamos perder a nossa boquinha, o nosso bem bom, nós vamos perder então aqui as pequenas pessoas que nos ajudam, que contribuem para a nossa vida. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou então começar por quem? Quem contribui e ajuda a gente mais? Ora, as mulheres ricas, né? São ricas, eu vou começar a falar com elas, que ele então está falando mal dela, e vai então intitulando ali, né? Construindo picuinhas entre elas. E consequentemente, isso não fez bem para eles, tanto que Paulo sabe se posicionar juntamente com Barnabé, e ele sai dali. Mas olha só, antes de ir embora, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, era preciso então anunciar primeiro a palavra de Deus a vocês, porque os judeus são os primeiros destinatários da palavra de Deus. Deus veio para eles, mas já que vocês não querem, nós temos pessoas que querem. E muitas vezes a gente, por exemplo, vai convidar alguém para vir na igreja e você fica chateado, briga com a pessoa. Ah, por que você não vai? Vamos lá, Dia das Mães, vai ter uma homenagem lá, você vai gostar. Ah, hoje é o Padre Márcio que vai estar lá, você vai gostar, vai falar uma piadinha, uma coisa boa lá, você vai gostar, vai acolher você, vai ser bom. Então, aí você fica bravo com a pessoa e não é esse o caminho. Paulo mostra para nós que tudo bem, vocês não querem, ótimo, ótimo. Eu vou chamar outras pessoas. Já que você não quer, tem fulana, tem cicrana, eu chamo. Ah, mas e se não vier? Ora, uma hora vem, porque você apresentou o caminho para ela. E Paulo quer mostrar isso para os judeus. Olha, já que vocês não querem, então eu vou para os pagãos. Porque Deus é um Deus de todos, não é um Deus de um povo exclusivo, né? Não é um Deus somente daqui da comunidade Santa Clara e São Francisco, da paróquia Santa Luzia e Santo Expedito, não, é um Deus de todos. Então vou anunciar esse Deus a todos. E assim então, meus queridos amados irmãos, Paulo vai dizer que Deus colocou ele como luz das nações, né? E aqui, utilizando a passagem da Sagrada Escritura, lá do livro do profeta Isaías, Deus o chamou para ser luz das nações. E aí nós podemos então refletir, peraí, já que então Jesus é o bom pastor e eu sou ovelha, eu estou sendo luz, eu como ovelha estou sendo luz para as nações, eu estou sendo sinal de Deus para as pessoas, porque ao mesmo tempo que nós, e como Jesus também, ele é pastor e é ovelha, nós também assumimos o compromisso, somos ovelhas, que ouvimos a voz do pastor, mas que temos pessoas também aos nossos cuidados, que também somos chamados ao papel de pastores na nossa vida, principalmente as mães do dia de hoje. Então, nós precisamos ser luz para o mundo, porque de trevas o mundo está cheio. As pessoas querem luz, esperança, alegria, paz. Esse é o sonho de cada um de nós. Então, se temos pessoas que não querem, ótimo. Mas vamos ficar então ali com depressão? Não, sacode a poeira, como Paulo fez. Como sinal, olha, Deus te visitou, você não quer? Então, coma a poeira, o pó da terra, e fique nesse pó da terra.
porque Deus me chama a ser luz para as nações. Então, assim, sendo luz para as nações, nós vamos então fazendo a experiência desse Deus que vai agindo também em nós. Nós nunca estamos sós, é Deus que age em nós e por nós. E aí nós podemos fazer como o salmista de hoje nos convida a responder, né? Sabei que o Senhor só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Então, meus queridos amados irmãos, é muito bom saber que nós temos um pastor que deu a sua vida por cada um de nós. Ele também, como pastor, se entregou, se imolou como ovelha no matadouro. Então, é essa a segunda leitura de hoje que nós temos, né, do Apocalipse. Olha só, João, mais uma vez, ele vê então uma multidão imensa de gente de todas as nações, ou seja, aquele povo a qual Paulo e Barnabé e os demais apóstolos foram anunciar, agora também acolheram a palavra. E olha só, João consegue já ver essa multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. E aí vem alguém batendo na porta da casa da gente e diz que é 144 mil, ou seja, quer então ali reservar. Não, as vagas são somente essas, e se você passou, infelizmente perdeu, né? Não é isso, é multidão de multidões. Deus não é um Deus que é reservado, exclusivista, não, é um Deus de todos, que quer acolher e salvar a todos. Ah, mas poxa vida, até mesmo aquele que matou fulano, ciclano, também é um Deus de todos. Talvez aquele está fazendo isso porque não se encontrou ainda com esse Deus. Ah, mas então os pais dele não, mas não é somente o pai. Nós, enquanto comunidade, sociedade, também pecamos, erramos, porque não fomos de fato luz para aquela pessoa. Então, voltando para a segunda leitura, João está vendo, então, tendo essa visão. E olha só, estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Olha só, então nós temos aqui o trono e também o cordeiro. E quem é esse cordeiro? É Jesus, ele que venceu. E é por isso então, né, que assim como Jesus, que também trajava vestes brancas e trazia as palmas nas mãos, as pessoas, a multidão também traziam. E quem são essas pessoas? É a pergunta, né, a qual então João deve estar quebrando a cabeça. E aí então um dos anciãos vai responder: são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Ou seja, todos aqueles que de fato se dispuseram a seguir Cristo como ovelhas, vão encontrar resistência? Vão sofrer? Vão. Mas a grande diferença está em quê? Que nós não estamos só, e Deus também caminha ao nosso lado, nos fortalece, nos sustenta. Mas tudo isso depois tem, né, um fim, a qual então Deus vai nos dar a vitória. Então é essa marca, ou seja, aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, porque passaram também pela tribulação, mas que estão com a palma na mão, ou seja, tiveram também a vitória. Então, meus queridos amados irmãos, essa segunda leitura é para nós um encorajamento, ainda mais nos tempos de hoje, a podermos então apontar o caminho, né, certo para as pessoas, a poder dizer para elas: vocês estão no caminho errado, vocês precisam fazer desse jeito, não é assim, vocês estão se perdendo à toa, porque estão seguindo o caminho contrário, sigam esse caminho, façam desse jeito. Mas para isso, as pessoas vão olhar primeiramente para nós. Mas espera aí, você está falando em sua vida, olha só. Então é preciso de fato ter essa experiência. Não basta somente cobrar, exigir, mas é preciso ter, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Então é essa a nossa caminhada de fé. Enquanto ovelhas, somos chamados então a poder ouvir a voz do Senhor e colocar em prática, para que assim nós possamos então somar, né, com esse grande número que, olha só, Jesus no finalzinho do Evangelho vai dizer o seguinte: meu Pai me deu essas ovelhas, Ele é maior do que todos, ou seja, não tem ninguém maior do que Deus. Já diz a canção, né? Não há Deus maior. E realmente não há. Não existe coisa, pessoas maior do que Deus. Então, olha só, Ele é maior que todos e ninguém pode tirá-los da mão do Pai. Isso é bonito, né? Ninguém pode roubar. Por mais que as pessoas tentem nos seduzir, nos levar para outro caminho, nós somos de Deus. Como diz a canção, tudo é do Pai, né? A nossa vida também é do Pai e deve ser do Pai, para que assim nós possamos então somar mais um. Olha só, eu e o Pai somos um, e Ele quer somar cada um de nós como seus filhos amados. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, percorrendo esse caminho desse tempo pascal, que nós possamos acolher Jesus como o bom pastor da nossa vida, que nós possamos ser as suas ovelhas, ouvindo a sua voz e não as vozes que o mundo apresenta para nós. E que nós possamos crescer nesse conhecimento com Cristo, como? Na intimidade com Ele,
na oração, na Eucaristia, na palavra. São vários os meios que nós podemos então conhecer a Cristo. E que nós possamos então crescer nesse conhecimento dele, para que assim se torne mais fácil nós testemunharmos esse Cristo para o mundo. E principalmente para vocês, mães, precisam de mais o auxílio e a graça de Deus, porque somente com ele vocês podem ali alcançar a missão de vocês, de poder ser sinal visível desse amor tão imenso, que é o amor de Deus, expresso na figura de cada um de vocês. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos anime e nos encoraje, para que nós possamos então ser fiéis como ovelhas, ouvindo e escutando a voz de Cristo, o bom pastor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja